Pode falar. O que você acha da polarização política que acontece hoje no Brasil? O nós ou eles, a esquerda ou a direita, o preto ou branco, né? As pessoas estão perdendo a capacidade de diálogo, de reflexão? Quais fatores são responsáveis por esse ambiente político cada vez mais dividido? Seriam as redes sociais, que amplificam as opiniões? As crises econômicas? Ou seria a desconfiança nas instituições tradicionais? São esses assuntos que nós vamos discutir no programa Pode Falar de hoje. E os meus convidados são o assíduo Alberto Pfeiffer, analista internacional, Flávio Galvão, ator e diretor de cinema, e o engenheiro e empresário Ion Moreira. Obrigado pela participação no programa, por estarem aqui hoje. Muito obrigado. Vamos lá, a primeira questão que eu queria abordar com os senhores é a seguinte: o principal fator que desencadeou essa polarização política que estamos vendo hoje no Brasil. Tem condições ou há possibilidade de apontar um fator específico? Bom, o politicamente correto trouxe essa polarização política, artística, dos meios de comunicação, uma polarização em todos os sentidos. E a polarização, para mim, é uma coisa extremamente mau gosto, porque você não tem a síntese, você não tem a dialética, você não tem a tese e antítese para poder explorar mais. Antigamente, a gente brincava com músicas de carnaval, a gente achava divertido, inclusive as pessoas que eram envolvidas nessas brincadeiras, elas achavam até engraçado. Hoje em dia, há de vocês falar uma coisa contra a mulher. Nos Estados Unidos mesmo tem essa Malala, que outro dia disse que só não votará nela quem for misógino, que odeia a mulher, ou quem for antirracista pela negra. Isso é uma maluquice. Não votará nela porque ideias são capengas, porque as pessoas não querem que ela assume o poder, ou votará nela exatamente pelo contrário, que acham que ela é boa. Então, as discussões políticas, artísticas, elas se restringem a muito pouco hoje em dia. Eu fui fazer uma peça de teatro, o que faremos com o Walter. Falava sobre o etarismo. O Walter era um sujeito que era um zelador de um edifício que é posto para fora pela idade. Só que o diretor tinha uma visão completamente essa do politicamente correto, então botou os maus vestidos de bandeira brasileira e os ruins da peça, os bons da peça de azul. É uma maluquice. Se você está destruindo a possibilidade de quem tem dinheiro vir assistir essa peça. Porque quem é bom é azul, quem é mau está na bandeira brasileira, que é associável ao Bolsonaro, que é uma bobagem. A bandeira brasileira é muito importante de qualquer mandatário que seja. O mandatário sobe. E nós continuamos em programação. Pfeiffer. Flávio levantou um ponto importante associado à arte, à cultura, e, de fato, na história das ideias, das mentalidades, na maneira como as narrativas civilizatórias se desenvolveram ao longo dos séculos, as polarizações, os reducionismos a modelos binários sempre foram muito bem sucedidos e explicam de uma maneira simplória e acessível e facilmente inteligível para as pessoas comuns do povo, temas mais complexos, né? Então, isso vem desde a mitologia grega, romana, as religiões trabalham com esse conceito do bem e do mal, da escuridão e da luz. Então, isso tem um apelo, né? Isso simplifica, esquematiza a realidade de uma maneira acessível. E não há problema em fazer isso, né? Nós reduzimos os problemas complexos a formulações simples para podermos dar conta de explicações que paulatinamente nos levam à busca da verdade. O problema é quando a formulação binária, ou dicotômica, ou polarizada, leva a conclusões da mesma maneira. Quer dizer, essa abstração passa a ser o retrato, o pseudo-retrato da realidade. Nesse sentido, as redes sociais, a virtualização da comunicação, a sua rapidez e imediatismo, talvez induza coletivamente que a gente busque essas respostas rápidas, fugazes, simplórias, ao invés de perseguirmos a formulação mais complexa que se consolida no iluminismo, né? Na Idade Moderna. E quando nós usávamos de fórmulas cartesianas, simplificadoras, mas enveredávamos por raciocínios complexos, dialéticos, para chegarmos ao lado das explicações científicas às indagações filosóficas.
e nós perdemos um pouco isso. O mundo sempre se organizou a partir de dualismos, de dicotomias, de pares ordenados. A Guerra Fria foi exatamente isso, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo polarizado, Estados Unidos de um lado, bloco ocidental, do outro lado, um bloco liderado pela União Soviética, modelo de economia de mercado versus planejamento central, democracias liberais versus regimes autocráticos. Isso não foi problema, porque entre essas duas formulações da realidade, ou expressões da realidade, ou propostas de organização das coletividades, havia um contínuo. E esse contínuo se amoldava a cada característica social e cultural. Mas, Alberto, nessa época a gente discutia. Exatamente. O problema da polarização é que não se discute mais. É o que é. A polarização ajuda a compreender, inclusive, o outro, mas se não há o espaço de meio de campo, típico da democracia, para se encontrar em fórmulas de convivência com a aceitação do diferente, vamos dizer, o vetor decisório natural de um lado ou de outro é o extremismo. Quer dizer, eu puxo para o meu lado, eu anulo o outro lado, o antagonista. Isso é uma religião. Isso é o pior caminho para uma sociedade, isso é a dissolução do tecido social, que é o que nós estamos vendo hoje. Ion. William, cada vez mais a política interessa menos. Política de muitos, não existe mais isso. O mundo é egoísta e individualista. As pessoas estão preocupadas com si mesmas. A rede social, o sujeito quer apresentar ele para os outros, ele não quer ver ninguém. Ele quer mostrar ele. Olha como eu sou importante, alisando o meu gatinho. Não quero ver ninguém alisando o gato. Tá? Não estou interessado nesse tipo de coisa dos outros. Né? Mas fica uma disputa quem aparece mais no individualismo, que vai muito ao encontro que o caríssimo Flávio e o professor Alberto falaram. Né? Quero saber do meu, não quero saber do seu. Uma das grandes dicotomias ou maniqueísmo que se vê hoje sou eu contra os outros. Tá? Sou eu primeiro. Né? O interesse do terceiro, o interesse social, o interesse público não existe mais. Isso que é política. Então, as pessoas não se interessam pela política porque elas não se interessam mais pelos outros. Tá? Você passa numa rua, vê uma pessoa caída, ninguém mais liga para socorrer a pessoa. Né? Se vê alguém com necessidade, você ignora o simples, você ignora as agressões na sociedade dia a dia com palavras ou com gestos. Né? Interesses individuais, as pessoas estão egoístas. Então, você levanta um ponto perfeito e, de fato, é o primado do individualismo, porque cada aparelho celular, cada endereço numa plataforma digital é de um indivíduo e ele tem voz e controle e poder sobre si e em relação à comunidade, mas o degrau acima é a indiferença. E a indiferença aqui com duas conotações, a indiferença no sentido de menosprezar o outro, a falta da empatia, a falta da solidariedade, a falta da caridade. De não ver o outro. O outro diferente. O indiferente não conta. Conto eu, o indivíduo. Mas o que é diferente, o outro diferente, todo outro é diferente, esse não conta. Quer dizer, nós nos encaminhamos para aquele mundo do Pequeno Príncipe, do planetinha habitado por uma pessoa só, orbitando em torno de si mesmo, sem coletividade. Essa corrosão do tecido social abre espaço para os oportunistas, em geral, ligados a atividades do mal. O fato é que todos os senhores reconhecem que a polarização faz parte da história da humanidade, né? Pelo que disseram aí. Então, estamos lá desde a Grécia Antiga, Império Romano, e aí as revoluções todas ocorreram depois da falta de diálogo que se deu exatamente por causa da polarização. Mas a minha questão aqui agora é a presença das redes sociais, o que mudou nesse processo? Vocês não acham que as pessoas hoje elas vivem em suas, diríamos, bolha de informação, consumindo notícias e opiniões que reforçam seus próprios pontos de vista, sem deixar aí espaço para o diálogo? E esse é que é o grande problema da atualidade? Eu acho que o Ion tem toda a razão no que ele disse, absolutamente certo. Esse egoísmo que acontece com a polarização traz sérios dissabores para a humanidade. Né? Quando fala que o Ocidente e o Oriente, a Guerra Fria, mas antes, quando tem um mal maior, se uniram para acabar com a Adolf Hitler, se uniram para acabar com o nazismo.
Aí é que está a inteligência humana e a velocidade em que a gente pode resolver problemas quando há diálogo, quando há a possibilidade de você ser contra ou ser a favor. Então, eu acho que o Ion tem toda a razão quando fala sobre o egoísmo. E eu fico pensando, sabe, eu penso na Hannah Arendt, que é aquela jornalista, filósofa, do dia, que foi cobrir o Eichmann, e falou da pouca importância que tem a vida humana para aquele tipo de pessoa. Apenas mais uma coisa, você passa por cima de corpos sem problema. Quando há um extremo só no poder, mandando que não há diálogo, quando não há possibilidade de você chegar a um acordo comum entre todos. Um ponto filosófico fundamental para a compreensão da sociedade contemporânea, na obra de Hannah Arendt, né? O conceito da banalidade do mal e essa indiferença quanto ao outro, né? Quanto ao outro humano. Mas a tua pergunta sobre as redes sociais, eu creio que o Ion falou da individualização, do egoísmo, esse conceito da bolha ou dos planetas, né? Puxando o Pequeno Príncipe para a gente remeter até a obras que pertencem a outra época, né? Mas é exatamente isso, quer dizer, esses planetinhos, essas bolhas, elas acabam se organizando gravitacionalmente em torno de eixos dos próprios umbigos, né? Eu ecoarei o que me interessa ouvir. Eu não estou disposto a ouvir o outro, eu sou indiferente à opinião do outro. Eu serei movido e comovido pela opinião que se espelha na minha, né? É o eco, é a interação, não é diálogo. É o eco. A vida no soliloquio. Exato. Fica interiorização. Fica pensando em si próprio. E os comentários nas redes sociais são tipo isso, né? Você falou exatamente o que eu queria ouvir. É a sua opinião, é a minha. Eu quero ouvir a opinião do outro, para ver se a minha é boa, né? Claro, é ótimo mudar de opinião. Mas isso leva a uma política, né? A política é um processo político, vamos dizer agora, né? Nós convivemos em democracias representativas, temos os processos eleitorais correspondentes, temos que exercer um voto, né? É um dever, é uma obrigação nossa, e isso, claro, se reflete, esse modelo de representação do mundo e de interferência na coisa pública por meio das redes sociais e dos egoísmos, ele acaba refletindo nas escolhas políticas, né? Então, sim, nós temos hoje um outro modelo de compreensão dos processos eleitorais, das campanhas eleitorais, que levam a resultados novos, né? Ou conforme lógicas novas. Sim, tem um reflexo. Se sou diferente das Lema e Assad, acrescento. Tá? Então, as pessoas não querem mais ser acrescentadas. As pessoas estão frustradas, estão irritadas, estão raivosas, e o meio-campo não vale mais, o consenso não vale mais. Né? Em relação às redes sociais que você trouxe aí, respondendo a isso, né? A minha filha mais velha, ela tinha uma cidade, saiu da sociedade, ela trabalha com influencers, ela falou, não trabalho mais com esse tipo de gente. Se recusou. Foi fazer outra coisa. Sobre isso é um grande nada. Isso é um grande nada, porque a vida das pessoas está se reduzindo a uma tela de celular. As pessoas não olham mais o sol, não olham mais os amigos, não olham mais a praia. Né? Estão na praia e ficam ouvindo aquilo. Quantos casais vocês não veem? Qualquer tipo de casal, hein? Porque qualifico família, qualquer lar regido pelo amor. Né? Quantos casais você vai num restaurante, os dois sem celular? Pô, fica em casa, cara, economiza aí, bicho. Compra uma batata frita, né? Come uma salsicha, sei lá, limpa roupa, anda de cueca aí, nem toma banho, nem faz barro, nem passa perfume, o outro não tá ligando, pode ficar fedido. Isso que nós estamos fazendo aqui, tudo bem, vai chegar ao espectador mediado por tela, mas acaba sendo algo extemporâneo. Né? Nós estamos aqui sentados, nos olhando, observando as expressões faciais um do outro, humanamente. Nós saímos do humano, né? Nós fomos para essa dimensão do digital, do representativo. Isso é divertido, Alberto. Não quero interromper, quero acrescentar. Os jovens estão se perdendo, como se chama em inglês, o interpersonal skills. A gente andava na rua, quando era mais jovem, não estou me fazendo papel de velho, não. Mas se olhava para um cara, você sabia se o cara ia te dar uma porrada ou não.
Hoje eles não manjava, conseguem né? ter uma leitura. Você manjava, né? Sentimentos, Você sacava, né? né? Eles perderam essa leitura, né? E Essa perderam limites, né? Eu lembro quando ainda comprava pacote de SMS, nós chamamos de SMS, pessoal, tá? Que minha filha comprava, tem 28 anos, né? Eu falava para ela, filha, nunca escreva nada que você não possa dizer na cara das pessoas. Mas hoje não, né? Assim, o nível de agressividade, de descortesia, né? Exato. Que as pessoas fazem umas com as outras nas redes sociais, né? É ridículo. Que eu queria ver se essas pessoas têm coragem de sentar na frente e falar: eu falei e repito isso para você. Quero ver isso. Então, e os jovens vão ter essas frustrações. Então, as drogas, esses caminhos de frustração, é que elas se sentem incompreendidas, né? Mas ela não quer nem compreender o outro, como é que ela ser compreendida? Perdem os dotes da comunicação. Perde totalmente dessa linguagem, né? Dessa linguagem, da sutileza, né? Porque não é o gostoso da comunicação, a rede social é a sutileza, né? Não, é o gestual, é a expressão facial. Lembra que o corpo fala, né? O corpo fala, mas o texto ali da rede social, ele é sempre muito delicado, comprometedor, gera suscetibilidade. a diferença de posicionamento. Sim. Você, por exemplo, hoje em dia, por causa dessa politicamente correta, você não pode chamar um anão de anão. Ou você pode matá-lo. Pode matar, sem dúvida. Você pode matar, você pode. Matar pode, mas não pode chamar um anão. Anular, cancelar, esculachar, pode. Mas pode Essa coisa. Então vamos lá. Aí um outro tema aqui que eu vou colocar, é claro, alinhado com tudo que os senhores estão falando aí. O surgimento de figuras aí como Pablo Marçal. É um sintoma dessa polarização, principalmente da polarização política. É por isso que o discurso dele, Pfeiffer, aí eu começo com você, o discurso radical dele encontrou terreno fértil para crescer, foi isso? Ele não é um sintoma, é uma resultante. Eu diria que ele é um comunicador, um político, um personagem público pós-moderno. Ele é disruptivo, ele revoluciona ou se apropria das ferramentas revolucionárias disponíveis hoje, de comunicação, de atenção, de apreensão, faz bem, é profissional, ganhou muito dinheiro com isso, agora usa na política, mas ele consegue, sim, galvanizar a atenção, ele consegue alcançar o objetivo dele, ele virou um fenômeno cultural, eu diria, fenômeno cultural, mais do que político social, ele já é um fenômeno cultural. Ele será um exemplo daqui a alguns anos de alguma coisa nova na política. Eu não sei, não sabemos qual vai ser o resultado da campanha, porque ele subiu rápido demais, não sabemos, mas essa subida dele é inédita. Na história da humanidade, dos processos eleitorais contemporâneos em democracias, tem havido algo similar. Então, eu não diria que ele é um sintoma, mas ele sim é alguém que soube se apropriar disso, dessa nova maneira como as pessoas se relacionam, como as pessoas se identificam e como as pessoas querem se ver representadas. Ele é um espelho disso. Ele não é um sintoma, mas ele é um espelho disso. Flávio? Eu acho que ele é um fenômeno, acho que é perigoso, né? Me parece um pouco Jânio Quadros, quando bateu o Jânio Quadros. E a gente sabe como está sendo a campanha, mas não sabe como será um governo liderado pelo Pablo Marçal. É uma coisa que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Ele realmente chega ao segundo turno, mas eu tenho minhas reservas sobre dos dois lados, Boulos e ele, eu tenho minhas reservas dos dois lados, porque os dois são muito ligados ao antigo, sabe? E essa linha de pensamento já está esgotada, esse populismo está esgotado. Então, espero que ele tenha um pouco de brio e reconsidere uma série de coisas que vem fazendo nos últimos tempos. Ion. Vamos falar um pouquinho da técnica de comunicação, né? Ele utiliza aí uma técnica do Cobra Tate, do Tate. Em 2023, foi um dos 3 caras mais pesquisados no Google, né? E ele aplicou isso para a política. Ele tem um exército de milhares de pessoas que ficam fazendo tal do corte aí, né? Que não tem mais debate, fica 2 horas falando, né? Uma coçada de nariz, vou dar uma coçada de nariz aqui, ó, né? Pronto, corta e um coçando o nariz e fala,
E por que ele está correndo o seu nariz? Pôs coisa no nariz aí, né? Pronto. Né? Então, o Paulo Marçal, junto com as redes sociais, vai muito na linha do que o Andy Warhol disse há muito tempo, todo mundo teria 15 minutos de sucesso na vida, não é isso? Né? Agora 15 segundos. São 15 segundos. 15 né? segundos é o que Eles basta, explicaram com pode. muita propriedade aqui, só estou catalisando um pouco o que eles disseram. E ele falou assim, se a eleição fosse hoje, está ganho, tá? Porque o eleitor está raivoso, está frustrado, a sua vida está sem graça, a vida alheia é melhor. Né? E começa a criar as agendas identitárias. Né? E ele criou uma agenda identitária para essas pessoas. Né? Ele conta uma história de um início de vida modesto, né? E eu agora uma pessoa de sucesso, e as pessoas se espelham nele, falam, eu quero ser como ele. Então tem a agenda identitária. Assim como tem a agenda identitária do hino neutro, Boris, né, que se chama agora, o rapaz. Né? É uma loucura. E assim, vem de uma formação muito boa, né? Os pais, né? O tio, professor da USP, o Marcos Gomes, o tio, mas muito boa. Né? Caiu numa armadilha dessa disputa aí, né? E que fica uma disputa de milhares de um lado fazendo corte, né? Em que as propostas, não estou defendendo ninguém aqui, pessoal, pelo amor de Deus, as propostas já foram pro quiabo. Né? Não há proposta. Eu quero ser igual o cara que ganhou. O aqui, Pablo né? Marçal é o sonho brasileiro do século XXI, perfeito. É o camarada que saiu de lá de baixo, pelo esforço próprio, virou um multimilionário, dono de várias empresas, empreendedor, enfrenta tudo e todos, faz Ultraman, escala montanha, faz milagre, tem família, tem dinheiro, é o sonho brasileiro da periferia urbana, do interior do Brasil, lá de Goiás, onde ele nasceu, do século XXI. E as elites dessa política que está aí não entenderam isso. Continuam surdas para essa nova geração, que é a geração das redes sociais, que é a geração de imediatismo, apavorada porque vem uma onda, aliás, já está aí a onda, um tsunami, que colocou tudo de pernas no ar. O que o Igão disse sobre os cortes é muito importante. Por exemplo, se num debate o Boulos coçar o nariz, o Pablo Marçal diz, está vendo? É o açucareiro, é isso. Então, tudo virou uma guerra. Tudo virou uma guerra desse lado e desse lado. Não tem um meio campo que possa estruturar, que faça exatamente as propostas, como o Igão disse, que faça, dê um jeito de você entender quais são as propostas que tiveram para quê. E não adianta ser eleito. Veio para quê? A campanha do corte não pode ser a gestão do corte de lacração. Pode ser a gestão do corte da máquina pública, do corte do orçamento, da racionalização, mas isso agora não importa. O que importa é o corte eleitoreiro. Né? É isso. E é isso. E ponto. Ou nos adaptamos a isso, ou nós perdemos o bonde da história, perdemos, quer dizer, quem compete com ele perde a eleição. E queremos ver como é que vai ser o governo, de qualquer lado, tanto do Bolsonaro, do Pablo Marçal, como é que pode. O nível de campanha é esse? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha vida como cidadão, como morador da cidade, que é a cidade mais importante da América Latina? A minha preocupação é apenas para essas pessoas que acompanham essa nova fase aí dos midiáticos, né? Que elas têm que entender que um prefeito não governa sozinho. Se o prefeito não tem diálogo, se ele é uma pessoa boa de corte, possivelmente ele não vai conseguir aprovação de projetos nenhum na Câmara Municipal. Eu queria só destacar uma coisa. Quem veio com esse mesmo discurso no passado, se vocês lembram, era o João Dória. O João Dória é praticamente um Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um pouco mais sofisticado em termos de mídia, mas o João Dória dizia também que não era político, empresário bem-sucedido, tiraram o Dória e botaram ele como o João, ele tinha um discurso midiático, e acabou se desidratando na cena política depois de ser prefeito e governador. O Dória é um político que se portava elegantemente, coisa que o Pablo Marçal não se porta elegantemente. Né? O Dória queria só pela ambição de ser político, de fazer qualquer negócio para continuar no topo. Eu acho que parece muito mais como um líder populista. Eu citei o Jânio Quadros, porque eu me lembro, aí vocês calculam a minha idade, o Jânio Quadros, fazendo campanha e tal, era exatamente
Um Pablo Marçal da década de 60. Falo do Dória pela habilidade dele midiática, né? A habilidade da comunicação dessas redes sociais. Ele também tem muita habilidade nisso. Mas ele não tinha essa habilidade que o Pablo Marçal. O Dória era a velha política numa nova roupagem, né? Um novo personagem, com um novo visual, com um novo discurso, mas se rendeu à velha política. Tanto é que largou a prefeitura, tentou ser presidente, sair governador, se embananou todo e sumiu. O Dória sumiu. Cadê o Dória hoje? Cadê a popularidade do Dória? O Dória virou impopular, né? Ele não é bem recebido nas ruas. Muito diferente do Pablo Marçal. É difícil pensar num fenômeno similar ao de Pablo Marçal. Agora, William, o Estado se reduziu a dar as coisas para as pessoas. Assistencialismo. Virou um assistencialismo, né? O Estado, cada vez mais, vou repetir essa frase, pesa menos na vida das pessoas, né? As pessoas pagam escola, pagam hospital, pagam segurança privada na rua, né? Então, isso reduziu o Estado quase ao lumpesinato, ao andar debaixo da sociedade, né? Que você fica disputando esse eleitorado aí. Quem dá mais? Do Vale Gás, do Vale Circo, do Vale Refeição, né? É o bolsismo, né? Virou bolsismo total, acabou, né? Sem a contrapartida. Então, quem é o Estado, né? O Estado que a gente conhece como regulador, né? Como negociação com o legislativo, né? Esse Estado não existe para essas pessoas. O que existe é o judiciário também, né? Que o Brasil tem 100 milhões de ações. Então, para cada um dos brasileiros tem ação na justiça, tá? E que reflete o individualismo, né? Não tem mais diálogo. Né? Bati no seu carro, vou procurar meus direitos. Contencioso, né? Não é uma justiça de conciliação. Tendencioso, que é o individualismo. Né? Pagar um seguro extra, que se bate na minha casa, você não quer problema. Você vai assim, então, fala com a minha seguradora. Acabou. Né? Mas é também mais uma coisa que a gente paga em dobro. Né? Então, a política virou quem dá mais, né? Para a população de uma maneira geral, né? E aquele que a pessoa se espelha, como o Alberto e o Flavinho colocaram com muita propriedade. Né? Então, a gente está indo para uma discussão cada vez mais do quê? Da famosa teoria geral do Estado. Né? O que a gente quer como sociedade? Né? O bom cidadão lá, que o Victor Hugo, o Rousseau, o Montesquieu pregavam, não existe mais. Cada vez mais está indo para o Estado Leviatã, do Hobbes, né? O homem atavicamente mau é do Estado forte. Por isso que China, esses países, estão botando a mão dura, é cana dura para o povo. E você vê como é semelhante o fascismo desse tipo de Estado. Porque o fascismo é tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Essa é a teoria do fascismo. Mas isso tem folha oculta, Flávio. Esse Estado leviatã sufoca, aniquila, manieta. A população começa a não aguentar. Em vários países, na própria China, isso acaba acontecendo. Na União Soviética aconteceu, tanto é que o regime foi derrubado, veio a Rússia, e você pode dizer, bom, as raízes autocráticas permanecem, mas era uma população sufocada e que não encontrava a entrega dos serviços públicos, do bem-estar, da felicidade, da justiça social, no nível em que entregava. O Estado tinha tudo e não entregava nada. Eu creio que o fenômeno do Pablo Marçal ele pode ser comparado com o que acontece com Javier Milei na Argentina, que também é uma proposta disruptiva do anarcocapitalismo, desse liberalismo extremado, e que é a negação do Estado. É dizer, olha, o Estado foi corrompido, dominado, ele foi tomado, assaltado por elites, por compadrio, por assistencialismo, por patrimonialismo, por clientelismo, e ele serve a uma parcela da população corrupta, gorda, pesada, e a população que está de fora tem que carregar esses ratos gordos. E a população de São Paulo está cansada, para usar um termo educado, desse tipo de percepção e quer se aliviar. Pablo Marçal diz isso, olha, vamos aliviar o Estado e você vai ter liberdade para empreender. Daí começa a frustração que eu comentei, da raiva do cidadão.
ele não quer mais o easy talk, não quer mais a conversa. Não, eu vou fazer, não, cara, bota para quebra tudo aí que eu não acredito mais nas fórmulas tradicionais de resolver os meus problemas. E outra coisa, ele faz a risada, o Pablo Marçal faz isso. Você vê as passeatas dele, a repercussão das redes sociais dele, é divertido. As pessoas se divertem, se entretêm. O que tem de mais arrebatador que alguém te faz se sentir à vontade, dar risada, se sentir bem? Que é o tal negócio de se sentir igual. Claro, no Rio todo mundo é igual, todo mundo está desarmado. Está dizendo exatamente aquilo que eu gostaria de dizer e está preso na minha garganta. Então, esse é o cara. O cara fala a mesma coisa. E aí, há a proposta inequívoca de debate, sabe? Porque ele não quer que o Paulo Marçal diga o que vai fazer comigo. Ele quer que ele diga o que vai fazer pela cidade como um todo. Ele quer que ele diga o que vai fazer por todos os cidadãos que moram nessa cidade. Não quero ter o meu poço, desculpe o termo, ter uma pessoa que me faz sorrir, me faz rir com as bobagens que ele faz. Eu quero ter uma pessoa que tenha proposta. É isso que eu quero, isso da vida. Tá negócio, tudo alguém. Eu falei até. Eu estou rindo para te contar a passagem do que você está dizendo aí da sequência. Tanto concordo que eu disse hoje para o Leãozinho, disse uma coisa assim. Eu falei, você se divertiu com qual novela? Bom, a minha profissão, a gente entra para se divertir fazendo novela, você está fora, completamente fora daquilo que você está fazendo. Quem tem que se divertir é quem está do outro lado da tela assistindo, não eu. Exatamente, eu não quero me divertir com o que ele está dizendo, eu quero me divertir com o que ele vai propor, o que ele vai fazer, como é que ele vai deixar um legado para essa cidade. Legado novo. Não. Aumenta a cada dia a desconfiança na polícia, no judiciário, na imprensa, nas instituições de um modo geral. Isso que você está dizendo. Quer dizer, vamos voltar então ao período do Velho Oeste, onde as pessoas faziam a lei com as próprias mãos? Voltamos, William. Já voltamos. Faz tempo. William, eu vou te dar um número aí, vai. Numa dessas andanças que eu fiz dos Estados Unidos, aí, que eu não tive a oportunidade de visitá-lo, fui tirar minha carteira de motorista. Vou tirar, vai. Nunca tirei, eu vou tirar. Usa daqui, vou tirar. E fui fazer tudo direitinho, bacaninha, fiz um curso de condução, né? E vou te dar um número. Né? No trânsito, o Brasil mata por veículo 20 vezes mais que os Estados Unidos. A nossa frota, a frota deles é 10 vezes maior e morre metade do número de pessoas. O Brasil morre 50 mil pessoas ao ano, lá morre 20 mil. Então, nós matamos por veículo 20 vezes mais. Tá? Vivemos um estado violento. Tá? A sociedade violenta. A sociedade é muito violenta. Né? Se você, em 3 anos de guerra na Ucrânia, morreram 20 mil pessoas. Tá? 6 mil horas. De morte violenta no Brasil, morre 50 mil. Tá? Se você pegar as cidades do Nordeste, né, o nosso ratio aqui em São Paulo são 10 pessoas a cada 100 mil, é isso, né, Alberto? De assassinato. 10 a cada 100 mil. Na idade de 18 a 30 anos, no Nordeste, são 500. São 50 vezes mais, tá? Então, morre gente feito mosca. Mas mesmo aqui, atualmente, né? Você pegou há 2 ou 3 anos, 76. Então, e a violência não é só homicídio, a violência é a sensação de você estar sendo violentado, violado, por você não poder andar, você não poder... Enfim, é tudo. Na periferia as pessoas se enjaularam. O Estado está caindo de podre para essa população. Eles não confiam mais no Estado, não confiam mais nas instituições. Tá? Então, ele quer um milagreiro. Ele quer um Harry Potter que bate a varinha, que quando começar no dia 2 de janeiro, vai virar o mundo do perdi-pim-pim isso daqui. Né? E quem faz essas promessas tem chance de ganhar. Quem oferece bom senso, olha, eu vou melhorar aqui, mas espera aí, eu não vou conseguir resolver de imediato, não. Vou demorar 2 anos. Eu quero 2 anos o quê, cara? Eu quero 2 dias. Né? Então, não estou chamando o Pablo Marçal de milagreiro de novo. Eu não estou julgando ninguém. Pode ser que ele consiga entrar lá e, do arco da velha, conseguir fazer alguma coisa. Mas as instituições não são assim. São estáveis, são equilibradas,
são monolíticas e difíceis de fazer mudanças. O Estado não dá cavalo de pau. Não dá cavalo de pau. Né? Mas, muitas vezes, menos Estado é mais prosperidade. Então, diminuir regulação, diminuir interferência, deixar o povo se organizar, pode dar resultado. Pode dar resultado. Mas eles têm uma coisa que, quando interessa a eles, por exemplo, a taxação do haddad, quando interessa a eles, eles são profissionais. Né? Se você deixar no estado da tua empresa R$100 como imposto de renda, eles vão atrás de você. Já foram atrás de mim por R$180. Que a TV Globo mandou de leite correto, uma coisa assim, passou em quinto a novela. Eu não me esqueci daquilo, R$180 vocês querem. Eu fui chamado na direto. É uma maluquice. Então, eles têm a possibilidade de ser competentes. Só do jeito que eles querem ser competentes. Eu estou fazendo o papel aqui do advogado do diabo, não é que eu estou contra esse ou aquele candidato. É porque essa é a função da imprensa. Fazer essa reflexão, né? O mundo, eu estou vendo que o mundo está um pouco menos reflexivo e está faltando um pouco de diálogo. Por isso que eu faço isso. O Ion, por exemplo, citou os Estados Unidos. A presença do Estado aqui é muito forte. Não fica pensando que aqui as coisas são levadas de qualquer jeito, nas coxas, né, como a gente fala. Não, o Estado está presente em tudo, inclusive muito no trânsito, viu, Ion? O trânsito aqui só é educado, só tem menos acidentes no trânsito, que a penalização, as multas, não há moleza por parte do Estado, por parte da polícia, por parte do judiciário, para quem comete infração de trânsito. Por exemplo, eu viajei nos Estados Unidos, fui de Boston de carro. Você entra na rodovia, chega embora, chega embora, não tem aquela coisa, uma lombada. Sabe por quê? Porque a gente respeita. Aqui é 70 milhas no máximo. Você vai 70 milhas, até 40, você vai 40. Fábio, eu concordo com você. Agora, a diferença nos Estados Unidos é que uma infração de trânsito ela vai direto para a justiça comum. Você vai diante de um juiz se defender. Você não vai para justiças particulares, departamento de trânsito, burocracia, não. Você vai direto para a justiça, é rápido, é célere, você é ouvido, você pode defender o seu caso pessoalmente. Quer dizer, tem uma entrega. Você comete uma infração, você é penalizado. Então, é uma justiça justa. Se você não cometeu aquela infração e sabe se defender, você é ouvido e rapidamente se soluciona aquele problema. A entrega do Estado tem correspondência à tua expectativa e ao dinheiro que você paga por aquele serviço. É diferente daqui, onde a gente tem um estado de trânsito, da polícia do trânsito extremamente pesado e assimétrico, porque você comete uma pequena infração de trânsito, lugar 40 por hora, você passa a 48 km por hora, você é penalizado e vá se defender daquilo. Impossível. Isso recebe uma penalidade pecuniária pesada, uma multa de pontuação, isso e aquilo, e outras infrações, talvez muito mais graves. Não, estou falando radar fotográfico. A placa está lá, você passou a 50 por hora, era 40 por hora. Né? Você cometeu um assassinato. Você é penalizado na hora e tem que pagar, ou teu carro não é mais licenciado, você recebe pontos. E outras penalidades, outras infrações e outras esferas não recebem esse mesmo tipo de crivo do poder público. Nessa assimetria na distribuição da justiça e na ordenação da vida social incomoda muito. Porque, vamos dizer, uma infração irrelevante tem uma penalização rápida, efetiva, pesada, e uma infração muito mais séria, aí vai para a justiça, primeira instância, segunda, tribunal, quer dizer, traficante, homicida, que está livre. Então, você pensa, que raio de justiça injusta é essa? Essa é a diferença dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem vai para a cadeia, vai para a cadeia. Né? Quem passa pelo sistema judicial e recebe o tratamento constitucional e finalmente é apenado, vai cumprir e acabou-se. E não tem moleza. Quem é apenado nos Estados Unidos, pegou 15 anos, cumpre 15 anos. Não tem saidinha de sábado, não tem saidinha de dia da semana. Não, cumpre. Você vai apenado, cumpre. Tem uma prisão nos Estados Unidos chamada Angola. Veja como o preso é tratado.
não é tratado mal, não. Mas eles trabalham para comer, eles trabalham para poder sobreviver. É uma prisão de segurança máxima. Então, o que é importante é a pessoa saber que ela tem a proteção do Estado. Quando fala do trânsito dos Estados Unidos, eu fico maravilhado. É muito bom, muito bom. Você segue as regras e pronto, vai chegar no teu destino. Aqui não. E aqui o Estado entrega, né? É isso que o Pfeiffer disse, o Estado entrega. Eu só não gostaria de ter a ausência do Estado nas questões relativas ao Brasil, mas que a gente precisa melhorar. Agora, Pfeiffer, só para a gente encerrar rapidamente aqui, nós estamos discutindo aí, eu coloquei o Pablo Marçal, né? A figura Pablo Marçal, figura midiática, etc., nessa conversa, mas quando a gente vai desmembrar todo o processo de polarização, toda essa rejeição ao que está hoje, né, politicamente no Brasil, a gente vê que a gente esbarra no problema do legislativo brasileiro, né? Se a gente tivesse um legislativo eficiente, a gente não teria, ou teria metade dos problemas que temos hoje no Brasil, ou não? Sim, é claro que o legislativo é um dos problemas, né, dos 3 poderes da República, talvez seja ou é o mais democrático, porque representa a participação cidadã no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, bicameral, quer dizer, os estados da federação no Senado, a população propriamente dita na Câmara dos Deputados, mas vamos dizer, um processo de escolha, o processo eleitoral em si não tem problema, mas a maneira como a população escolhe ou é informada é que leva à eleição de representantes que talvez não deem conta das necessidades dessa mesma população. Ainda, de novo, voto de cabresto, clientelismo, assistencialismo, muitas vezes até coação, obrigatoriedade de comunidade, de certos estratos populacionais votarem num ou outro candidato. Então, nós temos um grande problema no Legislativo Federal, que é o distanciamento da rua. Brasília não tem rua, Brasília não tem povo. Então, o legislador ele fica ali, distanciado no seu gabinete, refrigerado, não tem esquina, não tem padaria, não tem papo, não tem confrontação, não tem cobrança. E isso é um problema na sociedade de massa urbana que nós somos. Esse contato com o povo é essencial. E Brasília se transforma nessa ilha da artificialidade de distanciamento. Então, a artificialidade do Legislativo Federal leva a um ensimesmamento, uma lógica perniciosa, um labirinto próprio, em que o povo fica de fora. E sim, há distorções na entrega das políticas públicas, porque prevalece essa lógica endógena, endogâmica do Legislativo Federal. Os legislativos municipais e estaduais seguem as suas competências próprias. O estadual nem tanto, porque os estados têm poucas atribuições, né, têm mais ligadas à segurança pública, educação, mas não o ponto que interfira propriamente com a vida do cidadão, mas o legislativo municipal cada vez mais dominado ou contaminado por distrações, isso já vem sendo documentado, da ilegalidade, do crime organizado. Também um problema, né, na representação. Então, sim, o legislativo também é um calcanhar de Aquiles, mas eu acho que, como foi sublinhado aqui tanto pelo Ion quanto pelo Flávio, é o Estado como um todo, né? Vamos dizer, são os poderes republicanos, é a presença do público na vida privada, que não está à altura das expectativas, que está atrasado generacionalmente, né? Está no mundo analógico, quando a população já está no digital, está no mundo do empreguismo, do clientelismo, do Estado grande, quando a população já quer a liberdade de empreender, de fazer as coisas, está no mundo do transporte público, coletivo, quando a população está no mundo do Uber, quer entregar o gás, quando a população quer o Wi-Fi de boa qualidade e velocidade, paga por isso, se for um preço justo. Então, a população não quer mais essa coisa, a não ser uma população muito básica, que é mantida num tempo primitivo e pré-histórico, do lumpesinato, como bem lembrou aqui o Ion, um termo clássico do marxismo, né, das teorias marxianas, e que é uma degeneração da ideia de sociedade. A ideia da sociedade é do progresso, é de incorporar a população
desassistida, impedida para ela entrar nesse ritmo, nesse ciclo produtivo de emancipação do ser humano. A gente quer o ser humano emancipado, né? Autossuficiente, para curtir as artes, a cultura, educado, empreendedor, é isso. Cada um cuidando de si, o Estado cuidando de todos ante o inimigo externo, função clássica do Estado, e ajudando no que seja possível e economicamente racional a dotação de bens de interesse público, a segurança, a educação para todos. Isso é bom, mas isso hoje não existe no Brasil, segundo a percepção da população. Daí esse rechaço às ideias estatistas e daí a supremacia hoje das propostas disruptivas, das propostas que não estão nem na polarização, elas estão fora da polarização, elas são vetores externos. Pablo Marçal é um vetor externo. Ele sai dessa gravitacionalidade da polarização clássica. Ele é uma coisa externa, não é nem direita nem esquerda. Muito bem. Fora. Ok, eu tenho que encerrar porque nós já chegamos ao final aqui. Senhores, obrigado pela participação. Achei muito rico o debate. Essa polarização só me preocupa um pouco. Precisamos retomar, sim, o diálogo o mais urgente possível. Espero que você que nos assiste tenha gostado e até o próximo programa. Pode falar. Pode falar.